Aqui na nossa biblioteca virtual, temos várias versões de Bíblias e livros aqui. Nós estamos na Bíblia A Mensagem. E hoje a gente está em João 8. E o reino e o poder a Cristo pertence. Amém. João 8. Jesus retirou-se para o Monte das Oliveiras, mas logo voltou para o templo. O mundaréu de gente estava à sua volta e ele sentava e começava a ensiná-los. Os mestres religiosos e os fariseus apareceram com uma mulher que fora apanhada em adultério. Eles a puseram à vista de todos e disseram: Mestre, essa mulher é adúltera. Foi apanhada em flagrante. Moisés, na lei, ordena o apedrejamento de quem comete esse crime. O que o Senhor diz? Eles tentavam apanhá-lo numa armadilha. Queriam induzi-lo a dizer algo incriminador que pudesse depois usar contra ele. Jesus limitou-se a ficar escrevendo com o dedo na terra. Mas eles não desistiram. Por fim, ele se levantou e disse: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Encurvando-se novamente, continuou a escrever na terra. Ouvindo isso, eles começaram a deixar o local um após o outro, a começar pelos mais velhos. A mulher foi deixada ali. Jesus levantou-se e perguntou: Mulher, onde eles estão? Ninguém condenou vocês? Ninguém, Senhor, foi a resposta. Nem eu, disse Jesus. Siga seu caminho, mas de agora em diante, não volte a pecar. É interessante que o Senhor Jesus, ele é o verbo da vida. E o verbo da vida, o verbo de Deus, ele oferece uma nova chance, ele oferece uma vírgula. É interessante como os religiosos, eles vivem a espreitar pessoas que estão sendo pegas em alguma falha. Poxa, você encontrar uma mulher em flagrante, adulterando, é uma atitude assim muito investigativa. Religiosos são assim, eles ficam cuidando da vida dos outros, não cuidando no sentido de cuidar, de curar, de amar. Não, religiosos eles ficam cuidando no sentido de bisbilhotar, para achar falha e para acusar. Esse não é o Espírito de Jesus. O sistema religioso estava numa via. O sistema de Jesus, o mover de Deus, estava noutra via. Eles estavam se cruzando, uma estava indo ao norte, outra estava indo ao sul. E Jesus aqui nesse encontro com essa mulher, pega em adultério, ele encontra com essa mulher, os religiosos, o sistema religioso a condena e coloca diante de Jesus para condenar Jesus junto, porque queria encontrar Jesus numa falha. E eles colocavam a lei para que Jesus de alguma maneira violasse a lei. E aí Jesus, com a sabedoria do céu, porque ele é o verbo, lembra que o verbo estava em Deus e Deus no verbo, ele era a palavra estava em Deus e Deus na palavra. Ele é a palavra, então a palavra da sabedoria, ela vem para poder desarticular toda a acusação. O código da lei estava em Jesus. Jesus, ele é a palavra por dentro e por fora, escrita em forma humana, em forma personalizada. E ele encontra aqui então, e aqui está a chave de como você livrar uma pessoa da prisão do pecado, né? Jesus então primeiro desarticulou a acusação, o sistema de acusação, absolveu e liberou uma promessa: vai e não volte mais a pecar. Versículo 12. Mais uma vez Jesus discursou para o povo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não ficará tateando no escuro. A minha luz é para a vida toda. Os fariseus fizeram objeção: tudo que temos é sua palavra. Precisamos de algo mais concreto. Jesus replicou: vocês estão certos quando dizem que tem apenas minha palavra, mas estejam certos de que ela é verdadeira. Sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde sou nem para onde serei levado. Vocês decidem de acordo com o que podem ver e tocar. Eu não faço esse tipo de julgamento. Ainda que fizesse, seria um julgamento verdadeiro, porque não iria se basear na estreiteza da minha experiência, mas na grandeza daquele que me enviou, o Pai. Isso preenche as condições estabelecidas na lei de Deus. Vocês devem confiar
no depoimento de duas testemunhas, e é o que vocês têm, minha palavra e a palavra do Pai que me enviou. Eles perguntaram: onde está esse que você chama de Pai? Jesus respondeu: vocês olham para mim e não me veem. Como esperam ver meu Pai? Se me conhecessem, iriam conhecer o Pai também. Ele fez esse discurso na tesouraria, enquanto ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não havia chegado. Ele continuou: estou partindo e vocês vão me procurar, mas estão perdendo Deus ao fazer isso, entrando num beco sem saída. Vocês não poderão ir comigo. Os judeus se perguntaram: será que ele vai se matar? Foi isso que ele quis dizer quando falou: vocês não podem vir comigo? Jesus explicou: vocês estão presos ao que é mundano. Eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderam Deus agindo assim. Estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que eu sou quem digo que sou, estão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Eles perguntaram: então quem é você? Jesus respondeu: o que tenho dito desde o princípio. Tenho coisas a dizer que os deixarão preocupados. Julgamentos que irão afetá-los, mas se vocês não aceitam a veracidade daquele que ordenou minhas palavras e atos, nada disso importa. Portanto, vocês estão questionando não a mim, mas aquele que me enviou. Eles ainda não haviam entendido que ele se referia ao Pai. Então, Jesus tentou de novo: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então vão saber quem eu sou, que não estou inventando nada, mas falando apenas aquilo que o Pai me comunicou. Aquele que me enviou permanece comigo. Ele não me abandona. Ele vê a alegria que tenho em agradar-lhe. Depois que ele se expressou dessa forma, muitos decidiram acreditar. Então, Jesus dirigiu a palavra aos judeus que diziam crer nele. Se vocês permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são meus discípulos. Então, irão experimentar a verdade e a verdade vai libertá-los. Surpresos, retrucaram: mas somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer a verdade vai libertá-los? Jesus respondeu: declaro solenemente a vocês que quem escolheu uma vida de pecado caiu numa armadilha, num beco sem saída. Assim, é de fato um escravo. Um escravo é um hóspede temporário que não pode ir nem vir quando quer. Já o filho tem uma posição estabelecida e o controle da casa. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres. Sei que são descendentes de Abraão, mas também sei que vocês estão tentando me matar porque minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Estou falando de coisas que vi enquanto estava na companhia do meu pai. Vocês teimam em fazer o que ouviram do pai de vocês. Eles ficaram indignados: nosso pai é Abraão. Jesus contestou: se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês, tentando me matar. Um homem que fala a verdade, que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois eu vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria. Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra do que digo? Eis a razão. Vocês não suportam a verdade. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e tudo que querem é agradar a ele. Ele foi assassino desde o princípio e não podia permanecer na verdade, porque nele não havia um resquício de verdade. Quando o mentiroso fala, ele o faz com base em sua natureza mentirosa e enche o mundo com mentiras. Então, eu chego, declaro toda a verdade e vocês não querem nada comigo. Será que algum de vocês pode provar que eu disse uma só palavra enganosa ou cometi um simples pecado? Mas, se digo a verdade, por que não crê em mim? Quem está do lado de Deus ouve o que ele diz.
É por isso que vocês não ouvem. Vocês não estão do lado de Deus. Os judeus então disseram: faz sentido. Estávamos certos quando dissermos que você é um samaritano louco, possuído por demônio. Jesus reagiu: não sou louco, apenas honro meu Pai, enquanto vocês me desonram. Não estou querendo nada para mim. Deus planeja algo glorioso e grandioso aqui e está a ponto de realizar esse plano. Falo com absoluta confiança. Se vocês praticarem o que eu digo, não terão de encarar a morte. Nesse ponto, os judeus interromperam: agora temos certeza que você é louco, porque Abraão morreu, os profetas morreram, e você aparece dizendo: se vocês praticarem o que eu disser, então terão de encarar a morte. Não terão de encarar a morte. Você por acaso é maior que o nosso pai Abraão, que morreu? E quanto aos profetas que morreram, quem você pensa que é? Jesus disse: se eu apontasse os holofotes para mim mesmo, nada conseguiria. Mas meu Pai, o mesmo que vocês dizem ser o Pai de vocês, aqui me pôs nesse tempo em lugar de glória. Vocês não reconheceram sua ação, mas eu sim. Se eu, por falsa modéstia, dissesse que não sabia o que está acontecendo, seria tão mentiroso quanto qualquer um de vocês. Mas eu sei e estou fazendo o que ele diz. Abraão, o pai de vocês, entre aspas, com fé jubilosa, olhou para o futuro e viu meu dia chegando. Ele viu e se alegrou. Os judeus estranharam: você não tem nem 50 anos e Abraão viu você? Acredita em mim, disse Jesus. Eu sou o que sou, muito antes que Abraão fosse alguma coisa. Era provocação demais para eles. Por isso, pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se afastou dali, retirando-se do templo. Uau! Aqui é João 8. E aqui em João 8, Jesus, depois de ser confrontado ardilosamente pelo sistema religioso, pela cúpula do sistema religioso, com a situação da mulher adúltera, ele desarticula a armadilha com uma só palavra: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso colocou todos eles envergonhados, seu arco quebrado, enfraquecidos. E a partir dali eles começam um embate de discussão com Jesus. E é interessante como Jesus, ele não nega discutir com os religiosos. É interessante como Jesus, ele entra na discussão de maneira paciente, amorosa. Ele não fala: não vou nem discutir com vocês não, seus haters, idiotas. Não. Ele entra na discussão e responde cada pergunta. Ele desarticula, ele confronta, ele bate forte, mas ele discute, porque ele está ali na esperança e ele ainda está apelando para esses religiosos algozes, ardilosos, maldosos, que Jesus discerniu e disse para eles: vocês são filhos do diabo, o diabo é que é assassino desde o princípio e mentiroso, e vocês são assassinos, estão planejando me matar, e vocês são mentirosos. Eu não, eu sou verdadeiro, e a verdade que eu solto aqui, o Pai confirma com as minhas obras, e se vocês me ouvirem, vocês vão ser livres. Ou seja, Jesus está confrontando eles não com base em vaidade para querer mostrar algum tipo de sabedoria superior. Ele está confrontando eles para ganhá-los. Apesar de eles serem maldosos, apesar de eles serem hipócritas, apesar de serem religiosos, filhos do diabo, está planejando uma coisa nos bastidores e outra coisa por fora, cheio de narrativas. Jesus ainda assim está embatendo, discutindo ideias, confrontando-os, respondendo perguntas capciosas com o objetivo de ganhá-los e também com o objetivo de confrontar a ideia equivocada. E no final Jesus manda o zap, né? No final Jesus manda o checkmate. No final Jesus diz assim: vocês querem saber quem eu sou? Então vai aí. Eu sou o que sou, muitos antes de Abraão. Um dos nomes de Deus revelado a Moisés lá no Velho Testamento é o grande eu sou, o autoexistente. E Jesus, no final aqui de João 8, assume uma revelação extraordinária. Ele assume finalmente uma coisa absolutamente. Ele fala: eu sou o que sou antes de Abraão. Ele diz que ele é o autoexistente, porque ele é um só com o Pai. Ele e o Pai são um só. E ele disse, igual o Pai disse lá para Moisés, agora Jesus disse para os discípulos de Moisés, para os religiosos: eu sou o que sou antes de Abraão. Então Jesus é o Messias Salvador. Ele é o Rei dos judeus, ele é o Rei dos reis. E Abraão viu ele, quer dizer, ele está vivendo de uma maneira temporal, terrena,
mas ele foi visto no plano, na economia eterna, antes de vir a existência, ele já era. Porque ele é um só com o Pai, o Pai é o eu sou e ele é o eu sou aqui presente. E ele confronta que o sistema religioso tem a aparência de bom nome, sou filho de Abraão, somos filhos de Deus, queremos Deus, mas na essência tem comunhão com Satanás. Pega esse código aqui. O sistema religioso tem comunhão na aparência, mas na essência eles têm comunhão com o diabo. Por isso que eu quero te dizer, vamos mergulhar no verbo da vida, porque a nossa comunhão é com seu Filho Jesus Cristo. Eu sou, antes de Abraão fosse alguma coisa. E o pessoal pegou pedra para acabar com ele diante disso, porque o sistema bugou diante dele. Ele veio para bugar o sistema, para estabelecer não um sistema, mas um movimento, um mover genuíno, onde a verdade nos faz livres.